Amigo vascaíno, que quarta-feira intensa estamos vivendo. O Vasco da Gama está em ritmo acelerado e as novidades não param de chegar. As movimentações do clube estão pegando fogo e, sinceramente, é difícil acompanhar tudo de tão rápido que as informações surgem. Hoje vamos falar do que realmente interessa. Dos nomes que estão movimentando o mercado e das situações que podem mudar o nosso time nos próximos dias. A temporada de transferências de 2026 promete ser movimentada e o Cruz Maltino parece decidido a não ficar para trás. Começando com as negociações que estão mais avançadas, temos dois jogadores que realmente estão no radar do Vasco, Alan Saldívia e Rojas. Esses são os nomes que o clube negocia oficialmente nesta quarta-feira, e a situação de ambos merece atenção. A negociação com Rojas está bem encaminhada, embora ainda não seja algo totalmente confirmado. Muitos portais já divulgam que ele estaria a caminho do Rio de Janeiro, mas a informação que temos é que nada foi fechado ainda. O Vasco está trabalhando com cuidado, analisando cada passo e garantindo que os interesses do clube sejam preservados. A negociação com Alan Saldívia também segue em fase de definição. As informações que chegaram são animadoras. Estamos a um passo de fechar com ele. Ambos os jogadores gostaram do projeto apresentado pelo Vasco e a expectativa é que cheguem em breve para reforçar o time. Além desses nomes, surgiu uma situação curiosa envolvendo Brenner, jogador que tem sido alvo de especulações nas últimas horas. O técnico Fernando Diniz entrou em contato pessoalmente com o atleta, mas isso não significa que o Vasco tenha iniciado negociações formais com o clube italiano. Foi uma ligação inicial, feita para entender melhor o interesse do jogador e avaliar possibilidades futuras. Nada foi definido e, por enquanto, não existe nenhum contrato ou acordo envolvendo o Vasco e a Udinese. É importante separar o que é informação oficial do que são rumores, e essa situação ainda se encontra apenas em uma etapa preliminar. Enquanto isso, o mercado continua movimentado e outra informação importante envolve Lucas Piton. O lateral esquerdo despertou o interesse de clubes no exterior e o Vasco tem recebido consultas sobre a possibilidade de uma venda. A postura do clube tem sido clara. Nenhum jogador é maior que o Vasco e qualquer saída precisa gerar um valor que seja adequado aos cofres do clube. O empresário de Piton foi autorizado a buscar ofertas, mas apenas aquelas que sejam satisfatórias para o Vasco. Recentemente, surgiu a notícia de uma proposta de 6 milhões de euros de um clube turco, enquanto o valor pedido pelo Vasco foi de 7 milhões e meio de euros. A negociação segue aberta e o desfecho nos próximos dias poderá impactar significativamente o time e a estratégia de mercado do Cruz Maltino. Vale destacar que, mesmo com a possível venda, o Vasco detém apenas 80% dos direitos econômicos do jogador, o que significa que parte do valor recebido será destinada a outros investidores. Ainda assim, Lucas Piton é um jogador valorizado, principalmente pela sua posição de lateral esquerdo, que é sempre difícil de substituir no futebol brasileiro. Ele pode não ser um craque absoluto, mas é um jogador competente, confiável e com características que fazem diferença no time. Por isso, qualquer decisão sobre a sua venda precisa ser avaliada com atenção, considerando o impacto técnico e financeiro para o clube. No meio de tantas movimentações, também temos notícias que aquecem o coração do torcedor. O pai de Bruno Guimarães compartilhou recentemente fotos da família vestida com a camisa do Vasco da Gama, mostrando a ligação emocional e o sonho de ver o filho vestindo o manto Cruz Maltino.
É emocionante ver que esse amor pelo clube é transmitido de geração em geração. E que o próprio Bruno já demonstrou em diversas ocasiões a admiração e carinho pelo Vasco. Momentos como esse reforçam a importância da tradição e da paixão que envolvem o clube, mostrando que, além das negociações e estratégias, existe uma história viva de amor pelo Cruz-Maltino que não pode ser esquecida. Voltando às negociações, é possível perceber que o Vasco está adotando uma postura estratégica e responsável. Com Rojas e Alan Saldívia prestes a se juntar ao elenco, o time ganha peças importantes e ainda mantém a atenção sobre jogadores como Piton, buscando garantir que qualquer movimentação seja vantajosa para o clube. A janela de transferências é sempre um período delicado. E a forma como o Vasco tem conduzido as negociações demonstra que o clube está atento não apenas às oportunidades de mercado, mas também à manutenção do equilíbrio e da competitividade do time. No caso de Brenner, a ligação de Diniz indica que o clube está atento ao potencial do jogador, mas sem comprometer-se financeiramente neste momento. É um movimento cauteloso, que permite ao Vasco avaliar o cenário antes de se envolver em negociações mais complexas. A cautela do clube reflete uma preocupação em não comprometer o planejamento estratégico, garantindo que qualquer contratação futura seja consistente com os objetivos do time e com a saúde financeira do Cruz-Maltino. Enquanto isso, o torcedor vascaíno acompanha tudo de perto, ansioso por novidades e esperançosos pelas chegadas dos reforços. A expectativa é grande e cada informação sobre negociações ou interesses de clubes estrangeiros gera discussões, análises e projeções sobre como o time se moldará para a temporada. O mercado brasileiro é dinâmico. E a forma como o Vasco lida com as situações reflete o amadurecimento da gestão e a capacidade do clube de tomar decisões ponderadas, equilibrando ambição e cautela. Mesmo em meio a essas movimentações, também é interessante observar o lado humano e afetivo do futebol. Fotos de famílias vestidas com a camisa do clube, histórias de jogadores que cresceram torcendo pelo Vasco e o desejo de ver seus ídolos no manto cruz-maltino mostram que, além de cifras e contratos, existe paixão, história e tradição que movem o clube. Esse equilíbrio entre negócios e emoção é o que torna a vida de torcedor tão intensa. E o Vasco, como sempre, sabe como manter sua torcida envolvida em cada detalhe. Com Rojas e Alan Saldívia prestes a se concretizar, a negociação de Lucas Piton ainda em análise e a atenção sobre possíveis novos alvos, a quarta-feira do Vasco promete ainda mais novidades. Cada movimento tem potencial de transformar o elenco e impactar a performance do time. E a gestão do Cruz-Maltino mostra que está atenta a cada detalhe, buscando não apenas reforços imediatos, mas também estratégias que garantam estabilidade e competitividade a médio e longo prazo. O torcedor deve ficar atento, pois as próximas horas podem trazer decisões importantes. Seja a chegada de novos atletas ou movimentações no mercado de transferências, cada notícia é relevante e tem o poder de alterar o cenário do time. Enquanto isso, a paixão, a tradição e o amor pelo clube seguem sendo o combustível para a torcida, que acompanha tudo com expectativa e entusiasmo. O Vasco da Gama, em 2026, demonstra que está ativo, atento e pronto para disputar cada competição com força e ambição, mostrando que a gestão está engajada em construir um futuro sólido e competitivo para o Cruz-Maltino.
Continuando a nossa quarta-feira agitada, amigo vascaíno, precisamos falar sobre o cenário que se desenha no elenco do Vasco e como isso pode impactar o time nos próximos jogos. As negociações com Alan Saldívia e Rojas seguem avançando e, apesar de ainda não estarem totalmente concretizadas, a tendência é de que os dois jogadores cheguem ao Cruz-Maltino em breve. A ansiedade da torcida é compreensível, porque reforços pontuais podem mudar o panorama do time e trazer mais equilíbrio ao elenco, especialmente em posições estratégicas. Ambos os jogadores mostraram interesse no projeto do Vasco, o que facilita muito o processo e deixa a expectativa bastante positiva. Enquanto as negociações se desenrolam, a diretoria do clube continua atenta ao mercado internacional e às oportunidades que podem surgir. A situação de Lucas Piton segue sendo acompanhada de perto, principalmente pelo valor das propostas que chegam do exterior. A oferta do clube turco, ainda abaixo do pedido do Vasco, demonstra que o mercado reconhece a qualidade do jogador, mas também evidencia que há espaço para negociação. O clube mantém a postura de só liberar o atleta por um valor que seja realmente satisfatório, considerando a porcentagem de direitos econômicos que possui. É um momento delicado, porque o lateral é um jogador importante, e qualquer decisão precisa equilibrar necessidade financeira e força técnica do elenco. Além das negociações, outro ponto de atenção é o planejamento estratégico do Vasco para a temporada. A gestão tem mostrado cuidado em não se precipitar, garantindo que cada reforço seja pensado de acordo com a visão do técnico Fernando Diniz e com o perfil desejado para o time. O treinador, aliás, tem se envolvido diretamente em algumas dessas decisões, como no caso da ligação para Brenner. Essa postura demonstra que o clube busca alinhamento entre diretoria e comissão técnica, algo fundamental para construir um time competitivo e organizado. Brenner, por enquanto, é apenas uma possibilidade, mas a atenção do treinador mostra que o Vasco está atento a oportunidades e não pretende deixar passar chances de reforçar o elenco de forma inteligente. É impossível não comentar também sobre a movimentação emocional e motivacional que envolve o time e a torcida. Imagens da família de Bruno Guimarães vestindo a camisa do Vasco revelam o quanto a paixão pelo clube transcende gerações. É um lembrete de que, por trás de cada negociação, de cada transferência, existe uma história, um sentimento e uma torcida que respira o Cruz-Maltino. Momentos assim fortalecem a conexão entre clube e torcedor. Lembrando que o futebol é muito mais do que contratos. É amor, tradição e identidade. E é justamente essa ligação que torna cada notícia sobre reforços ainda mais empolgante e significativa para quem acompanha de perto o dia a dia do Vasco. Enquanto o Vasco negocia e observa oportunidades, a gestão também precisa lidar com o mercado de forma estratégica. O valor colocado em Lucas Piton, por exemplo, exige atenção, porque não se trata apenas do preço, mas também da importância do jogador para o elenco. Mesmo que seja um lateral competente, o clube entende que a posição é difícil de substituir e que vender o atleta por um valor abaixo do esperado pode impactar negativamente o time. Por isso, a negociação precisa ser bem conduzida, buscando sempre um equilíbrio entre ganhos financeiros e manutenção de qualidade dentro de campo. A paciência e a estratégia da diretoria são sinais de que o Vasco pensa a longo prazo, evitando decisões impulsivas que possam prejudicar o clube. A atenção do treinador também é um ponto de destaque.
Fernando Diniz tem mostrado interesse em jogadores específicos e seu envolvimento direto em contatos, como a ligação para Brenner, evidencia que ele não quer apenas reforços. Ele quer peças que se encaixem no estilo de jogo e no planejamento do time. Essa postura é fundamental para garantir que qualquer chegada de jogador não seja apenas simbólica, mas realmente contribua para o desempenho coletivo. É um momento em que a comunicação entre comissão técnica e diretoria se torna essencial, e o Vasco tem demonstrado que busca essa integração de forma consistente. No meio de todas essas negociações e movimentações, a torcida segue acompanhando cada notícia com grande expectativa. A chegada de reforços, a possibilidade de saídas estratégicas e o monitoramento de jogadores no mercado internacional criam uma atmosfera intensa, mas também de esperança. Cada detalhe importa, e os torcedores sabem que, mesmo quando a negociação não é oficialmente anunciada, sinais de interesse, aproximação de valores ou contato com atletas indicam que o clube está ativo e buscando fortalecer o elenco. Essa atenção aos detalhes demonstra maturidade na gestão e respeito à torcida, que acompanha tudo de perto e deseja o melhor para o Cruz Maltino. As negociações em curso, como a de Alan Saldívia e Rojas, podem trazer mudanças significativas para o time. O impacto não é apenas técnico, mas também emocional. Jogadores que se identificam com o projeto do Vasco tendem a se engajar mais e a contribuir para o desempenho coletivo. Além disso, a chegada de reforços pode estimular atletas que já estão no elenco a melhorar ainda mais, gerando uma competição saudável e elevando o nível do time. É justamente essa combinação de planejamento, estratégia e identificação com o clube que pode transformar a temporada e trazer resultados positivos. No cenário internacional, o Vasco segue observando possibilidades com cautela. A proposta do clube turco por Lucas Piton, embora ainda em negociação, mostra que o clube está atento a oportunidades de mercado, mas que não se compromete de forma precipitada. Essa postura equilibrada é fundamental para garantir que qualquer saída ou chegada de jogador seja benéfica para o time e para os cofres do clube. O momento exige paciência, análise cuidadosa e decisão estratégica, e o Vasco tem mostrado que está preparado para lidar com essas situações de forma responsável. Entre as negociações e especulações, também é importante destacar o lado humano e afetivo do futebol. A paixão das famílias, a identificação dos jogadores com o clube e o amor da torcida pelo Cruz Maltino são elementos que dão significado às movimentações de mercado. Mesmo diante de cifras e contratos, o Vasco mantém sua essência, valorizando a história, a tradição e o sentimento que tornam o clube único. Esses elementos ajudam a equilibrar a intensidade do mercado com a emoção do torcedor. Lembrando que, por trás de cada negociação, existe um vínculo profundo com o clube e com sua história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com um rumor que já circula pelas redes sociais e bastidores. Douglas Luiz, o dinâmico meio-campista conhecido por sua visão de jogo e capacidade de ditar o ritmo do meio-campo, estaria de malas prontas para o Vasco da Gama. E o que torna essa história ainda mais explosiva é o boato de que a Nike teria dado uma ajudinha nessa negociação, quase como se estivesse presenteando o clube com um camisa 8 de elite.
Douglas Luiz, com passagens de destaque pelo futebol europeu e pelo Aston Villa, seria imediatamente a estrela de Vasco, transformando o setor de meio-campo e elevando as expectativas do torcedor. Fontes próximas à negociação sugerem que a influência da Nike vai além de simples patrocínio. Há quem diga que a marca teria atuado como intermediária estratégica, conectando interesses comerciais e esportivos de maneira que beneficiasse todas as partes envolvidas. A especulação já provocou uma série de debates entre fãs e analistas. Será que Douglas Luiz se adaptaria rapidamente ao estilo de Vasco? E como o clube lidaria com a pressão extra, tanto dentro quanto fora de campo, que acompanha uma contratação deste calibre? Apesar da indefinição, a simples possibilidade de ver o jogador vestindo a camisa cruz-maltina fez a torcida sonhar com um meio-campo mais competitivo, capaz de ditar o ritmo das partidas e liderar a equipe nos momentos decisivos. O rumor também levanta questões sobre a estratégia do clube. Uma contratação deste porte, aparentemente impulsionada por uma gigante do mercado esportivo, poderia marcar o início de uma nova era para Vasco, mesclando visibilidade internacional e força esportiva. Nas redes sociais, a discussão está acesa, com torcedores imaginando formações, ajustes táticos e o impacto imediato de Douglas Luiz no time. Se a especulação se concretizar, Vasco da Gama teria dado um passo ousado, possivelmente o mais ambicioso dos últimos tempos no futebol brasileiro. O nome de Douglas Luiz, associado a uma suposta bênção da Nike, garante que todos os olhos estarão voltados para o clube, ansiosos para ver se essa negociação se transforma em sucesso dentro de campo ou apenas em mais um rumor eletrizante da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!